E agora nós vamos retomar a conexão com São Paulo para conversar com Rodrigo Luiz. Este é o mês em que o Brasil celebra o centenário da primeira transmissão radiofônica, não é isso mesmo, Rodrigo? Boa noite. Exato, e nossa equipe relembra o trabalho pioneiro de um padre. Estamos falando de Padre Landel de Moura, um sacerdote gaúcho, cientista e inventor, responsável pelos primeiros experimentos radiofônicos e o papel do rádio na evangelização. Veja na reportagem de Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco. O gaúcho Padre Landel de Moura fez a primeira transmissão de palavras à distância com auxílio de fios em 1899 em São Paulo. O feito consta nos jornais da época. Foi uma experiência pública que ele organizou, transmitindo a voz humana do Colégio Santana, na zona norte da capital, até um outro aparelho que estava instalado sobre a antiga, que se chamava Ponte Grande, que é a atual Ponte das Bandeiras, sobre o rio Tietê, uma distância aproximada de uns 4 quilômetros. O aparelho do padre não existe mais, mas era semelhante a este modelo, feito por um servidor público apaixonado pelo meio de comunicação anos depois. Landel de Moura registrou a invenção no Brasil e nos Estados Unidos. Esse padre inventor foi longe, porque ele patenteou o rádio no Brasil, e como ele não conseguiu nada, ele viajou para os Estados Unidos e patenteou lá também. O problema, nesse caso, nesse último caso, é que ele não ficou nos Estados Unidos, né, para comercializar a sua patente. Ele voltou ao Brasil com a esperança de que aqui ele seria reconhecido. O reconhecimento não veio e o cientista Marconi fez a primeira transmissão de rádio em 1901 e ficou com a glória. No Brasil, a primeira grande transmissão por ondas de rádio ocorreu em 1922. E se foi um padre que se arriscou na invenção do rádio, a igreja não podia deixar de apostar nesse meio para evangelizar. 20 anos após a primeira transmissão radiofônica do país, a Igreja Católica tinha sua primeira estação de rádio em 1941. A Rádio Excelsior de Salvador abria caminho para a utilização desse instrumento como ferramenta de evangelização. E, de fato, ele é fundamental na evangelização, haja vista as mais de 200 emissoras de rádio que nós temos no Brasil, mas eu não falo só de rádios católicas, mas da presença de grupos de paróquias em rádios seculares, onde ou às vezes é transmitida a missa, é feita a Ave Maria. Então o rádio tem uma capilaridade muito grande, ele está mais perto das pessoas.